Estávamos a 18 de novembro de 1989, a meio do cartaz de um show da AWA, tínhamos o AWA World Tag Team Championship em jogo, AWA, melhor dizendo em inglês. Tínhamos os de Destruction Crew a defender o título contra os candidatos de Fantastics. Não tinha ainda nenhum histórico de ambas as equipas. A equipa dos Destruction Crew com Mike Enos e Wayne Bloom contra a equipa dos Fantastics dos irmãos Bobby Fulton e Jackie Fulton. Equipa dos Fantastics com um estilo mais técnico, estilo de combate mais técnico. Os Destruction Crew mais polivalentes. Os Fantastics eram tipo, não tinham nenhuma gimmick em específico, lutadores normais. Os Destruction Crew parecia que eles entraram tipo com umas marretas, tipo, para dar a entender que era tipo uma equipa que eles são tipo uma equipa de demolição, mas acho que isso é só mesmo como metáfora de personagem, não se vestem como tal. Acho que é só mesmo para, para criar uma personagem de intimidação para os adversários. Em termos de categoria de peso, os Destruction Crew estão numa categoria superior aos Fantastics. Em termos de reação do público, eu achei estranho, tipo, eu vi as entrevistas anteriores, antes do combate, de previsão do combate, tanto dos Destruction Crew como dos Fantastics, e via-se claramente que os Fantastics eram os faces e que estavam-se a estrear na AWA, e os Destruction Crew eram tipo eles, pelo comportamento deles, era o que dava a entender, e até pensava que iria ser essa mais ou menos a reação do público, mas havia uma reação positiva tanto do público, tanto para uma equipa como para outra, apesar de para os Fantastics ser uma reação mais acalorada, apesar de estarem-se a estrear e eu não conhecer até nem conhecer esta equipa. Foi um combate que teve uma duração normal, durou 15, 20 minutos. Foi um combate ok e dominado mais pelos Fantastics. Como eu disse, tivemos antes do combate entrevistas no backstage, basicamente para criar hype para o combate, tanto dos Destruction como dos Fantastics. Ali houve um pormenor dos Destruction Crew, que eles estavam a dizer que estavam a ser acusados do manager deles interferir nos combates, e que prometeram que não iria haver nenhuma interferência do manager deles, que na altura era o Johnny Valiant. E quando eles disseram isso e reforçaram esta informação, eu vi logo que muito provavelmente iria haver qualquer coisa assim do género que pudesse implicar. Johnny Valiant teve do lado, no canto aliás, no ringside do lado dos Destruction Crew. O combate que começou equilibrado. Pouco tempo depois do início do combate tivemos ali uma brawl e um duplo dropkick dos Fantastics que mandaram um dos elementos dos Destruction Crew para fora do ringue, em que depois o Johnny Valiant acabou por reuni-los ali tipo em conferência para dar umas dicas no ringside. Voltaram a subir ao ringue quando ficaram frente a frente os dois lutadores ativos de ambas as tags. Os Fantastics acabaram por estar ali a provocar um pouco.
dominar o combate, um domínio assim mais técnico no combate, enquanto que, por exemplo, fizeram ali depois uns runnings nas cordas, em que depois, quando foram fazer o shoulder block, os Destruction Crew ganharam na força, portanto, aqui notava-se a vantagem dos, dos, dos Destruction Crew nesse aspecto de força, mas os Fantastics, para conseguirem ganhar algum tipo, para anular essa vantagem dos Destruction Crew, conseguiram aplicar depois ali um dropkick, fazendo com que conseguissem ganhar temporariamente algum domínio. Depois conseguiram ganhar mesmo um domínio do combate, conseguiram mesmo dominar o combate quando começaram ali a aplicar várias tags, sempre a atacar um dos elementos do Destruction Crew. Trabalharam muito os membros superiores dos Destruction Crew. Fizeram ali uma situação, um momento interessante do combate foi que um dos Fantastics estava a aplicar um armlock num dos Destruction Crew e o árbitro começou a discutir com o outro elemento, com o outro adversário dos Destruction, e nas costas do árbitro os Fantastics trocaram de posição. Enquanto um estava a aplicar o armlock, saiu e entrou o outro e ficou a aplicar o armlock. Ou seja, foi como se fizessem, substituíssem por serem... Eles nem eram muito parecidos. Apesar de terem um estilo igual, de longe serem quase idênticos, mas o árbitro ficou ainda assim um bocado a desconfiar, mas isto foi tipo uma estratégia quase de heel, e eu pensava que estava ali a haver ali uma mudança ou uma situação qualquer assim do género. E depois houve outro momento que também foi interessante nesse aspecto, que foi enquanto estavam a fazer também corrida nas cordas, um dos Fantastics atacou o outro adversário que estava inativo no canto para fazer a tag, caindo para o ringside, e depois no ringside, enquanto ele estava a fazer a segunda volta da corda, na corrida da corda, ele agarrou no tornozelo desse elemento dos Fantastics e acabou por depois, enquanto estava a segurá-lo, o Destruction, que estava ativo em combate, acabou por depois aplicar um knee strike, fazendo com que um dos Fantastics caísse no ringside. Enquanto estava no ringside, foi atacado com um body slam, levou vários strikes e depois voltou para o ringue. No ringue sofreu um power slam, e enquanto esse lutador do Destruction estava a fazer o pinfall, acabou por depois interromper a meio, tipo a contagem de 1, 2, acabou por levantar o adversário como que aqui uma provocação e a mostrar o seu ego de que queria continuar o combate. Portanto, fez o power slam, foi para o pinfall, mas não queria que o combate terminasse por ali, queria mesmo humilhar ou continuar o ataque aos Fantastics. Portanto, aqui já vimos que havia comportamentos ilos de um lado, comportamentos il claramente do outro, mas dava-me aqui, ou seja, os Fantastics estavam aqui com estratégias também sujas, não é? Para tentar ganhar vantagem no combate, não sendo necessário, e os Destruction Crew, legitimamente, a serem eles claros. Fizeram essa situação do pinfall, e depois aplicaram, um deles aplicou novamente aplicou um vertical suplex e voltou a fazer novamente um pinfall e interromper o pinfall. Segunda vez. Portanto, estavam os Demolition Crew estavam claramente aliás, os Destruction Crew estavam claramente a querer destruir os Fantastics. Eram populares,
estavam-se a estrear e eles claramente queriam criar aqui um statement, queriam estabelecer quem é que eram de facto os campeões da AWA. Acho que vejo mais por aí, e os Destruction Crew até tinham não estavam a dominar o combate até aqui, mas estavam e se calhar por isso é que quiseram aproveitar este momento de vantagem para conseguir estabelecerem-se no combate e começar a dominar o combate. Não foi o que aconteceu. Um dos elementos dos Fantastics faz a tag, e o elemento que entra com comeback, entra cheio de força, começa a atacar um dos Destruction Crew. Depois o outro elemento também entra, começa a haver ali uma brawl, e os Fantastics acabam por fazer vários golpes de double team, acabam por ganhar vantagem no combate. Depois há ali uma confusão no canto entre um dos Destruction e um dos Fantastics, um elemento de cada uma das tags. O árbitro começa ali tipo a discutir com eles, tipo a querer separá-los, qualquer coisa, e os dois outros lutadores estavam de costas para o árbitro, e o manager dos Destruction Crew entrou dentro do ringue e atacou nas costas do árbitro o Fantástico estava nas costas do árbitro. O árbitro não viu, mas o combate terminou depois ali por desqualificação. Portanto, veio-se a confirmar aquilo do início, de que o Johnny Valiant não iria interferir, e acabou mesmo por interferir, dando a desqualificação e vitória para os Fantastics, mas acabaram por não vencer o título. Depois os Destruction começam a atacar apenas um dos lutadores após o combate é terminado, enquanto o outro que foi atacado fica inconsciente no ringue, e o outro, depois que ficou sozinho, começou a ser atacado pelos dois elementos da tag, dos Destruction, até que apareceu o Jerry Blackwell, um lutador da AWA, que apareceu e subiu ao ringue para defender, acabando depois os Destruction Crew por se retirar da arena. Ficando só eles os três, e que depois, após o combate e após esta situação toda, acabaram por dar uma entrevista ao Eric Bischoff, bastante novo, sem dúvida. Ainda não tinha visto, nesta altura, o Eric Bischoff. Foi a primeira vez que vi o Eric Bischoff, aqui em 89, como entrevistador, apresentador aqui da AWA. Basicamente, os Fantásticos acabaram por dar a entrevista ao Eric Bischoff no ringside para desafiar os Destruction Crew para um combate de Six-Man Tag, basicamente. Em que o combate até acabaria por ser eles até disseram que o combate iria ser um handicap match, porque, quer dizer, não disseram que ia ser um handicap, mas um 4-3, porque o Jerry Blackwell era um fat man e que valeria por 2. Interessante que depois apareceram os Destruction Crew, também dá uma entrevista, mas no backstage, onde basicamente recusaram o desafio porque o manager deles, o Johnny Valiant, não era nenhum lutador. Foi assim que terminou este combate, vitória dos Fantastics por desqualificação, mas os Destruction Crew a manterem o AWA World Tag Team Championship.